Letreiro, Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. 3M. Prosa Press. Ministério da Cultura. Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução. Apresentam Inspira.move. Dia ensolarado, com leve névoa. Em uma praia, vários espelhos, de tamanhos variados, estão dispostos lado a lado, na areia. No centro da composição dos espelhos, há uma armação de metal que lembra um mural, sem espelho. Letreiro, em referência e reverência à cineasta Agnès Varda. Levamos espelhos à praia, convidamos pessoas a buscarem o melhor ângulo, para se olharem por dentro. Um homem de barba grisalha, sem camisa, se aproxima de dois espelhos em diferentes ângulos. Uma mulher, vestindo um cropped azul, arruma o cabelo em frente a dois espelhos. Uma senhora, com uniforme amarelo, arruma a aba do boné, enquanto se olha no espelho. Um surfista passa pelo mural metálico sem espelho. Um homem, acompanhado de um cachorro, estão sentados em frente a um espelho. Um senhor se olha no espelho. Uma menina arruma os cabelos, sorrindo, olhando para um espelho. Um espelho, emoldurado com madeira, reflete a imagem de um senhor vindo na direção do espelho. Espelhos refletem a imagem de uma mulher de biquíni, segurando uma prancha. Um jovem para em frente a espelhos, em diferentes ângulos. A partir da vista da estrutura de metal, homens passam caminhando e correndo na praia. Uma mulher está sorrindo enquanto a água do mar invade a imagem. Texto na tela: todo mundo tem muitos lados. Ninguém é só o que parece ser. Fotos de diferentes pessoas são colocadas sobre a areia, com os respectivos nomes: João Baroni, Berna Reale, Mia Couto, Thelma Assis, Drauzio Varela, Guilherme Terreri. Imagem aproximada de uma onda do mar tocando à beira da praia. Letreiro, Rurais, um filme de Patrícia Travassos. Guilherme passa creme de barbear e se barbeia em frente a um espelho, usando uma lâmina. Guilherme aplica maquiagem com pincel no rosto. Tem uma hora que baixa a Rita na make? A Rita chega quando cola os cílios, mas mais quando desce a peruca, assim. Colocou a peruca, aí é Rita. Ele passa sombra nos olhos. Eu preciso do termo travesti para dizer quem eu sou. E o termo travesti é a ofensa. E o que eu faço com isso? Com as pontas do dedo, Guilherme aplica sombra na parte superior dos olhos. No começo, a gente finge que é só uma máscara, que é um figurino esquisito que alguém nos forçou vestir para uma peça e que a gente poderia tirar assim que a peça acabasse. Mas não. Esses acessórios aderem à pele de forma tão coesa que alguém teria que arrancar a própria carne para tirá-los de si. Guilherme aplica cola em cílios postiços. Retirar o insulto seria de alguma forma como abrir mão do próprio ser. Guilherme cola os cílios, olhando cuidadosamente para um espelho. Ele arruma os cílios com as pontas dos dedos. A gente não é mais aquilo que a gente pensava ser, mas a pessoa que os outros pensam que eles conhecem. Guilherme fecha um batom e arruma a peruca. Pronta. Guilherme está vestida como Bora mulher. lá, que o mundo precisa dela, vamos. Ele usa um blazer e brincos Se de você for pérola. perguntar, quem é Rita Von Hunt? Para 10 pessoas de 10 grupos diferentes, elas vão te falar: ah, é uma vagabunda, é um viado safado, ah, é uma professora que me formou, ah, é alguém que me ajudou a entrar na universidade. Vai depender. Quem é Guilherme Terreri? O cara que faz a Rita. Eu tenho 22 anos, sou estudante de letras da USP, sou professor. Eu dou aula numa escola, aula de inglês, e eu também tenho os meus alunos particulares. E eu tenho uma drag, que é com quem eu trabalho à noite. Imagem em preto e branco de um filme clássico. É daí que vem meu nome. Ó, esse filme é Gilda, da Rita Hayworth, dos anos 40. É um filme queer, né? Ó, o striptease. Ai, que escândalo! Meu Deus, um cotovelo! Ai, tira as crianças da sala! Ai, pervertida.
Ai, que vontade de dançar pelada num cassino. Rita olha, sorrindo, para a TV. Integrantes da banda Paralamas do Sucesso caminham por um corredor. A imagem é antiga. Os artistas seguram os instrumentos e andam sérios. Pessoas os abraçam e os cercam. Uma fila de pessoas os segue. Sombra do baterista da banda projetada na parede. Tudo que eu queria ser na vida era o Ringo Starr. Né? Mais ou menos em 77, né, que eu estava no auge que eu queria, porque queria ter uma bateria e tocar. Um irmão meu irmão mais velho, me deu um par de baquetas importadas, assim, né, americano. Aí peguei a baqueta e fiz isso daqui, né? A batida de uma música dos Beatles, né? Ticket to Ride. Aí eu, viajei naquilo. Aí a minha mãe falou, tudo bem, ó, você pode fazer isso numa boa, como você joga tênis e tal, mas você nunca vai ganhar a tua vida segurando 2 pedacinhos de pau. A gente estava vendo aquele movimento das bandas que estavam mandando fita cassete para a Rádio Fluminense, né, aqui no Rio, que tocava as bandas que não tinham disco, né, porque gravar um disco era um negócio assim, né, inimaginável, era mais fácil ir à lua do que gravar um disco, né. E aí o Vital Salmoto começou a tocar na rádio. Aí na virada de 82 para 83, as gravadoras todas querendo bandas novas, queriam, né, ir atrás desse filão aí, dessa garotada falando da realidade deles, né. Em 83 a gente estava escolhendo a gravadora para assinar um contrato, para gravar um disco, né. Foi um negócio assim surreal, a gente se beliscava toda hora. Caramba, a gente está assinando um contrato com a gravadora para gravar um disco. Pessoas assistem o show dos Paralamas e vibram. Me lembro da apreensão dos nossos pais nos Paralamas, quando a gente começou, né? O Herbert, faltavam matérias, 3, 4 matérias para ele se formar em arquitetura no fundão, né? E ele não titubeou, ele largou tudo, né? Para a gente se dedicar aos Paralamas, né? Assim foi o Bi também e eu, né? A gente estava na universidade, eu estava no começo, né? Eu passei no vestibular para licenciatura em biologia. Os meus pais estavam muito felizes, o único filho que ia estudar ali. De repente, conheci o Bill Herbert, chutei a universidade, né? A gente se dedicou à música, né? Em um estúdio, os artistas ensaiam. Bi Ribeiro mexe em uma mesa de som e sorri. Herbert Viana usa boné e óculos escuros, enquanto canta. Eu gostava muito daquilo, né, da biologia, né? Eu sonhava, quando eu me formasse em biologia, ir para a Antártida, né? Botar anel lá nos passarinhos, lá. Mas aí a minha vida deu outra curva, outra esquina, e eu fui para outro lado, né? Aí eu costumo me apresentar, eu sou o cara dessa batida aqui, ó. Em nova cena, uma mulher se aproxima da câmera, ajustando e trocando diferentes modelos de óculos. Eu amo óculos. Eu detesto lente de contato, mas pena que nas performances eu tenho que estar de lente de contato. Aí eu compro um monte de armação e camelô, que são baratinhas, tipo R$10, R$15, aí troco só a lente. Eles quebram fácil. Esse aqui tá emendado, né? Já coloquei uma cola aqui, mas eu adorei esse verde, aí eu uso ele emendado mesmo, aí eu só uso ele para ocasiões especiais. Fotos de Berna são colocadas na areia. Letreiro, Berna Reale, artista plástica e perita criminal. O que começou primeiro foi a artista, né? As pessoas falam, porque a arte desloca. Mas desloca quem? Desloca quem tem acesso. Foto de Berna como perita criminal. Eu conheci a miséria sendo perita criminal. E a perícia criminal, ela trabalha com a realidade. E isso transformou o meu trabalho. Berna examina uma janela com uma lupa. Na realidade, eu já me formei bem tarde, porque eu passei no vestibular. Primeiro eu fiz um vestibular que não tinha nada a ver. E aí eu fui e fiz educação artística na Federal. Aí começou
esse lado de lidar com a arte. Berna pinta estatuetas decorativas. Entardecer com o sol parcialmente escondido entre nuvens. Nós estamos aqui no Ver o Peso, que é, para mim, o coração, o estômago da cidade. E minha primeira performance foi em 2009, foi aqui. Quando todos calam, quando todo mundo silencia diante de tanta violência, principalmente nós mulheres estamos sempre servidas. Corpo de uma mulher nua, com vísceras expostas. Preparamos o cenário, que era uma mesa com a toalha bordada, era uma toalha sacra, muito alva. Eu estava nua, com as vísceras de animais expostas em cima do meu ventre. Que era um domingo, só estavam os barqueiros, né, que trabalham. E eu não imaginava que viessem tantos urubus e se aproximavam pelo cheiro das vísceras. Quando ele se aproxima e sente o calor, ele se afasta. Imagem aérea da parte externa do Ver o Peso, ao pôr do sol. Teve uma hora, com esse pôr do sol, com essa luz, eu senti uma energia tão maravilhosa com aqueles urubus. Assim, foi inexplicável esse trabalho para mim. Duas pessoas caminham pelas ruas com uma mulher nua pendurada por um cano. Transeuntes olham para a cena. O que eu gosto da rua? Ela tem o imprevisível, ela tem o transeunte que está ali, que você não conhece, você não sabe a reação dele. Fotos de Mia Couto são colocadas na areia da praia. Letreiro: Mia Couto, escritor e biólogo. Essa fronteira entre o que faço como biólogo, faço como escritor, ela é muito fluida e está lá, eu sei que ela está lá, mas ela aceita ser reinventada sempre e sempre. O meu interesse na ciência não é o que ela me entrega como certeza, mas é quando me obriga a repensar o que eu achava que já estava seguro e certo. Isso obriga a uma redefinição do que é que nós somos, não é? Que me agrada muito. Imagem aérea mostra uma vasta área de mata, com arbustos baixos. A vegetação é densa e verde, criando caminhos sinuosos, e rios cortam a floresta. Quando eu tinha talvez uns 6, 7 anos, eu lembro-me que fui visitar um parque natural, que existe, ainda hoje existe e está numa fase muito bonita agora, porque foi recuperado depois da Guerra Civil. Esse parque chama-se Gorongosa. E de manhã, muito cedo, meu pai chamou-me, estávamos numa tenda, e pediu para que eu olhasse aquela paisagem que se abria em frente de nós. Tem aquela paisagem imensa da savana africana espraiando-se junto a um rio enorme, com animais passando, parecia o princípio do mundo. Aquilo parecia, digamos, que a terra estava nascendo e eu estava em flagrante, digamos, apanhando, surpreendendo esse flagrante nascimento. E lembro-me de meu pai perguntar, gostas? E eu disse, eu não soube responder nada. Ele disse, esta é a tua igreja, foi o que ele disse. Foto em preto e branco de Mia Couto, quando criança, acariciando um filhote de onça. Na verdade, o que ele queria falar é desse sagrado, não é? Desse sentimento de infinito em que nós não nos sentimos pequenos, não é? Quer dizer, não nos sentimos que estamos com medo em relação àquilo que foi dito que era o nosso tamanho, sendo o centro do mundo, mas nos sentimos acarinhados, abraçados, porque somos parte daquela coisa, não é? Somos parte daquele todo. Não é? Imagem aérea da savana. Eu ali, sem saber, já estava também a pensar que a única maneira de eu reconstituir permanentemente esse sentimento de pertença, não é? Seria através da palavra, através da escrita. Foi acontecendo escrita e biologia de uma maneira sempre acidental, como acontece na vida das pessoas, não é? Nunca pensei que eu ia ser escritor, eu queria ser médico. A única coisa que eu sabia e que estava errada era que eu queria ser médico. Foto em preto e branco de Mia Couto cumprimentando um homem. Estudei medicina e fui salvo porque chegou a Revolução, o período da independência em Moçambique, e eu abandonei os estudos para me entregar a essa causa. Eu, naquela altura, pensei que ia mudar o mundo. Para mim era uma urgência, era um mundo feio, era um mundo cheio de injustiça, era uma sociedade que acabou de sair de uma situação colonial, né, com o racismo à flor da pele. Eu não podia viver com aquilo. Fotos de Drauzio Varela são colocadas na areia. Letreiro: Drauzio Varela, médico e escritor. Contra o uso de droga. Mas se você não consegue ficar livre da droga, injetar na veia não pode, porque quem injeta na veia
vai pegar o vírus da AIDS. Sempre gostei de ensinar, desde pequeno. Sabe, de ensinar aos outros, eu aprendo uma coisa, eu tenho o prazer de ensinar. É quase que um movimento natural, meu. Eu vejo uma imagem, eu fico, puxa, como é que eu descrevo isso, né? De que maneira eu conto para as pessoas. Então você transa com quem você quiser, você faz, mas você não tem que fazer sexo seguro, você não pode tomar injeção com agulha contaminada, você não vai usar droga, não vai ser louco de tomar uma injeção que picou outro para se contaminar. Enfim, um dia nós estávamos fazendo um vídeo sobre AIDS e eu passei esse dia na cadeia. E fiquei com aquelas coisas na cabeça, aquelas imagens. Porque a cadeia naquela época tinha a muralha, e a muralha ficava um PM com a metralhadora ali em cima, andando na muralha. E o pessoal ali embaixo, aquele ambiente todo, as portas que batem quando a gente passa. Fiquei com aquelas imagens tão fortes. Imagem em preto e branco do complexo penitenciário do Carandiru. Fiquei muito reflexivo nesses dias. A minha mulher mesmo disse, você... O que aconteceu? Você está quieto, não fala mais? Mulher, quando você fica quieta, ela já está pensando em outro, né? E aí e realmente eu estava mesmo, porque aquela realidade me tocou tanto, eu falei, ó, eu tenho que chegar mais perto disso. E aí vim procurar o diretor da cadeia, para dizer que eu estava interessado em fazer um estudo aqui. Mas e foi a melhor coisa que eu fiz. Meu nome é Thelma, eu tenho 35 anos, sou médica e sou passista de uma escola de samba por hobby. Quando eu virei na sala da minha casa e falei pro meu marido, eu vou largar os meus 4 empregos e vou entrar num reality show, ele até deu uma risadinha. O meu marido, ele me apoia em tudo que eu falo, mas ele tipo falou, nossa, um pouquinho ousada você tá sendo dessa vez. E pra mim era foco. Sequência de fotos de Thelma usando um figurino brilhante. Quando eu coloco algo na minha cabeça, só eu mesma vou tirar de mim. Se eu tomar consciência de que aquilo não vai ser melhor pra mim, eu mesma tomo a decisão de desistir. Mas até que me prove o contrário, então eu volto lá atrás, entendeu? Na menina que passava na banca de jornal no bairro do Limão e não se via ou se via em uma capa de revista e hoje ela é a capa de revista. Capa da revista Bazar apresenta Thelma em destaque. Durante muitas vezes na minha vida, as pessoas viravam e falavam, não faz isso porque não dá para conciliar com aquilo. E chegou um momento que eu decidi que quem me delimita sou eu mesma. E o BBB era muito disso, assim, né? De existir um certo preconceito com reality show. No meu ambiente de trabalho principal, que é o ambiente científico acadêmico, né? Thelma, vestida com avental médico, caminha por um hospital. Isso não serviu como tabu para mim, da mesma forma que quando me disseram, não faz anestesia, porque é uma especialidade, que tem muitos homens, né? Que mulher, um dia você vai ter filho, seu filho vai ter febre, você vai ter que largar o plantão para cuidar do seu filho, e como se o filho fosse só da mulher, né? Então, para tudo que eu colocando limite, eu ia sempre interrogando, questionando. E foi assim com o BBB. Ué, por que não? Eu quero pausar e fazer um investimento de risco, por que não? Um grande start para realizar os meus sonhos foi a chance de viver que eu recebi ao ser adotada por uma família. Porque eu fui, até onde eu sei, eu fui abandonada com 3 dias de vida. Ao receber amor, eu recebi também todas as ferramentas, o amor, a orientação, o incentivo à educação, né? Então, todas as ferramentas que me possibilitaram traçar essas diferentes trajetórias na minha vida. Fotos de Thelma na areia. Thelma Assis, médica e celebridade. Fotos de Thelma são retiradas, sendo substituídas por fotos de Rita Von Hunt, educadora digital. Ao lado da foto de Rita, é colocada a foto de Guilherme. Guilherme Terreri, professor e ator. Guilherme assiste Madonna em um telão. Esse clipe é um antes e um depois na minha vida. Eu lembro de pesquisá-lo de madrugada, queria saber quem eram, de onde vinham as imagens, por que esse enquadramento, quem eram essas costas de espartilho num divã. E ser impactado por toda essa cultura e entender que tinha um lugar no mundo pra mim, que vinha de algum lugar, que tinha uma cultura, que tinha um lugar onde era permitido, onde era possível, e que era maravilhoso, e que era potente.
Guilherme anda por uma rua. Acredito que o transexual tenha aversão ao próprio corpo. Eu amo meu corpo, eu sou muito feliz sendo homem, gosto de ser homem. E a Rita é uma personificação de uma mulher. É talvez o lado feminino que existe em mim. Eu nunca me proibi de gostar de coisas porque alguém disse: não, isso não é do seu gênero. Foda-se, eu vou gostar do que eu vou gostar. Não é você que vai definir isso. Guilherme, vestido como drag, se olha no espelho. Guilherme sobe as escadas e passa por Rita. Ele a encara e sorri. Rita para e olha para Guilherme. Ô Rita, como é que você vê a si mesma e como é que você acha que os outros te veem? Eu gosto muito dessa pergunta, de como eu me vejo. Eu costumo me ver no espelho. É um subterfúgio que eu uso para me ver. E agora, como os outros me veem? Isso depende do miopia, astigmatismo, do que a pessoa tem no olho, né? Agora, como eu espero que me vejam, né? De baixo para cima, respeitando a hierarquia, né? Entendendo que não está no meu nível e nunca estará. Esse papo de Paulo Freire, falar com, não falar para. Eu mando falar, eu já não falo. Eu passo o recado e a minha assessoria entra em contato. Quer comentar a roupa dela para mim? Quero, né? E claramente, leituras do Cânon 3, leituras etnográficas 4, professora doutora de federal no Brasil. Só que nos anos 70, quando tinha salário, né? Porque hoje, menina, tá... Só que ela guarda as roupas de quando tinha salário. Por isso que acham que é retrô. Não é retrô, gente. É o salário defasado da docência no Brasil. E aí eu compro nos brechó a R$10. E a galera fala: ai, que linda pesquisa indumentarística. É só pobreza mesmo. Então, mesmo que hoje tiver um dinheirinho, onde que eu vou comprar figurino? No brechó. A conta é conjunta. Já chegamos nessa intimidade. A conta é conjunta. Houve um tempo no qual, né, o dinheiro que eu ganhasse de Rita era investido em Rita. Eu fazia muita porta de boate, lá nos idos 2013. E aí, porta de boate pagava 150 a 250 reais. O que a Rita ganhasse era revertido em Rita. E o que eu ganhasse de Guilherme pagava aluguel. Aí hoje, o grosso dos meus trabalhos remunerados vem via Rita. Quem põe o pão na mesa sou eu, né? Quem faz o trabalho duro sou eu. O Guilherme é mesmo uma dondoca. Ele é apenas sustentado. Aí ela tá hoje, né, de professora. Ela vai sair daqui para dar aula, coitada. Acordou às 5 da manhã. A aula é às 8h30 da noite. Vai sair de lá às 11h. Vai chegar em casa e escrever coluna para Carta Capital. Com vocês, Rita Von Hunt. Rita entra em um auditório. Meu nome é Rita Von Hunt, eu sou artista e educadora e eu trabalho com uma área chamada estudos culturais. A forma através da qual a gente olha para o mundo, ela não é neutra e ela não é ao acaso. Ela está produzida, assentada num conjunto de práticas de uma classe, a classe dominante. Essa persona, ela é parcialmente um pupurri de referências. Quem não souber o que é pupurri, joga no Google. É francês, mas é um pupurri de referências e também é uma certa piada com o que a gente foi capaz de produzir como esquerda em alguns lugares do planeta. Em português, se eu separar masculino de feminino, eu estou separando elogio de ofensa. Vagabundo. Quando eu uso vagabunda, vale coisa diferente? Puto. Quando eu uso puta. Quando eu uso. Hoje eu sou o Sugar Baby e ela é a Sugar Mama. E ela paga pra eu ser bonito. Rita e Guilherme estão na mesma cena, cada um em uma cadeira. Na praia, um homem está em frente a alguns espelhos. Ele se encara nos espelhos.
Ele tem várias tatuagens no corpo e no rosto. Uma moça está se olhando em um espelho, que captura sua imagem em diferentes ângulos. Uma lona invade o centro da estrutura metálica, fazendo uma transição de cena. Noite. Imagens noturnas de uma mata. Pessoas caminham sobre a mata. Fui trabalhar numa aldeia onde havia um casal de leões que estava à solta. Eu não sabia. No meio da primeira noite vieram-me acordar dizendo que havia um homem morto e eu fui lá e quem me estava a conduzir me disse que o leão estaria por ali. Pessoas gritam e batem com um pau em um galão. Então fui para a tenda e comecei a escrever, porque eu estava cheio de medo, tinha um medo que eu não sabia lidar com aquele medo, de alguém ser devorado e estar a ouvir os ruídos desse leão. Então aí comecei a escrever no meu caderninho com uma lanterna pequena e comecei a escrever e percebi, eu estou a encontrar refúgio, estou a encontrar abrigo na ficção. A escrita para mim, no fundo, é uma casa. Começo a escrever estes escritos para espantar o medo de enlouquecer. As lembranças que tenho parecem difíceis de ordenar, como se quisessem fugir da minha cabeça. O meu livro A Terra Sonâmbula foi o meu primeiro romance e foi feito durante a Guerra Civil de Moçambique. Morreu 1 milhão de pessoas, morreram amigos meus. Trecho do filme. Um homem corre por uma praia devastado com barcos queimados. A primeira coisa que me visitou foram esses que morreram mesmo, esses que não queriam ser esquecidos. E o único livro que eu escrevi sofrendo foi esse, porque à noite eu não conseguia dormir e custa-me falar ainda hoje sobre isso. E lembravam esse rosto, essas vozes da gente que eram jornalistas que foram assassinados durante a guerra. E eu pensei, eu só tenho uma maneira de vencer isto, que é um modo de transformar isso numa história. Eu preciso de tornar isso ficção. Imagens da savana. Um homem dirige um carro. O processo de ser outros, não é? Nasce perder-se esse medo de aceitarmos, reconhecermos a nossa diversidade interior, os mundos que existem dentro de nós. Fotos de Mia Couto com uma coruja e com uma moçambicana. Os deuses são plurais e as pessoas podem se transformar em árvores e em animais, etc. Às vezes as pessoas dizem, hoje estou muito cansado, porque esta noite fui um leopardo, fui uma árvore, fui uma hiena. E esse limite é tão fluido que se reconhece que há animais que têm alma e que têm os seus deuses. Claro que eu tinha medo e tenho algum medo ainda, mas quem me ajudou a perder esse medo foi um poeta, o Fernando Pessoa. Quando eu tinha 14 anos e comecei a ler e comecei a perceber que aquilo que para mim era uma coisa patológica, era uma doença, não é? Eu não sabia quem eu era, eu queria ser muito. Mia se aproxima de uma parede antiga, com inscrições antigas. Fotos de João são colocadas na areia. Letreiro, João Baroni, baterista, pesquisador e colecionador. As fotos balançam com o vento. Imagens antigas de João, como soldado, em um carro de guerra. Ele estaciona o carro na beira de uma praia. Se você conseguisse chegar até aqui vivo, a ideia era chegar aqui e jogar uma granada ali dentro. As ações da guerra sempre estavam no final, concentradas no soldado. Né? Jornais antigos noticiando a guerra. Pessoas acenam para um navio atracado. O Brasil mandou 25 mil homens lá para lutar na Segunda Guerra e o meu pai foi um desses pequenos heróis. João abraça o pai, que sorri. Desenha a mão do pai de João, uniformizando como soldado. E eu, como filho mais novo, eu herdei toda essa percepção que os meus irmãos tinham do meu pai, né? Aquele herói de guerra que a gente via nos filmes, na TV, né? João entra em um jipe. Ele liga o jipe e coloca um boné. E aí eu fui me reencontrando com meu pai, assim, por conta desse assunto da Segunda Guerra. Eu levei ele ao cinema para assistir o Soldado Ryan. A cena de abertura do Soldado Ryan é muito violenta, né? Corpos despedaçados e tudo. E a gente ficou com medo, eu e meu irmão, da reação dele, né? Ele já estava bem idoso.
E aí, quando a gente saiu do cinema, a gente conversou com ele. Pois é, eles tentaram, mas mesmo assim ainda é muito difícil retratar o que a guerra era de verdade, né? Imagem aproximada do perfil de João dirigindo. Eu me lembro que ali no final dos anos 90, eu resolvi ir atrás de um Jeep da Segunda Guerra, porque eu sabia que eles estavam, né, escondidos em lugares e ferro velho, etc. Porque meu pai falava que ele dirigia um Jeep lá e tinha realmente a carteira de habilitação dele, né, da época da guerra e tudo. Então, foi uma tentativa de reencontrar, né, o meu pai, né? Bonecos de soldados em uma estante. Esse lugar aqui, ele acabou virando essa cápsula de tempo, né, talvez, né? De ter objetos aqui que realmente estavam lá na época da guerra. Acervo com itens da guerra. Não é o militarismo em si, são os objetos que são objetos históricos. João senta em uma cadeira. Eu comecei a escrever uma coluna numa revista. Ele liga um notebook. De história, falando sobre guerras. Aí era o Baroni vai à Guerra, era uma coluna que tinha na revista Grandes Guerras. E aí eu consegui fazer um outro projeto maluco que foi ir até a Normandia, nos 60 anos do dia D, né, do célebre desembarque lá. São 6h30 da manhã do dia 2 e a gente está indo para a Normandia agora. E aí essa revista depois lançou esse documentário que eu fiz, eu filmei tudo. E foi meu primeiro trabalho, assim, né, que foi um brasileiro no dia D. E aí dali a pouco a gente conseguiu juntar um grupo e ir para a Itália, para aí sim percorrer os caminhos onde meu pai tinha passado, né? E a gente dirigiu lá os jipes nos lugares onde meu pai deve ter dirigido também. Foi muito emocionante. Imagens antigas de João passando por área inundada com o jipe. Aquilo ali abriu um pouco o meu leque, assim, de interesse, né? De tentar fazer mais coisas extra paralamas, assim. Né? A gente sabia do passado histórico da família, do pai dele e tal, de detalhes da Segunda Guerra Mundial. Aqui dentro a história, o papo já havia, dos dois aqui, que sempre gostaram disso, já acontecia o papo aqui dentro. Interessante nós aqui que convivemos muito, termos outros afazeres, porque senão ia ficar aqui só nessa bolha, né? Então é muito interessante cada um ter uma outra atividade. João sorri. Berna arruma os óculos. Durante a faculdade eu tive que dar um tempo, parei a faculdade durante muitos anos, porque eu tive que cuidar das minhas filhas, criar minhas filhas, que eu trabalhava 6 dias na semana, trabalhava final de semana, e meu salário era muito baixo, e eu não queria poder fazer arte, porque não tinha dinheiro para gastar, arte é caro. Berna passa pelo pátio de um mercadão. Fui selecionada para um projeto para o mercado de carne de Belém. E aí eu fiquei pensando, o mercado, né, um lugar de fartura, de miséria, um lugar onde tem violência também. Berna abre um portão de ferro do mercadão e sai. E aí eu pensei em colocar backlight com imagens de vísceras humanas. Eu escrevi um projeto e levei para o centro de perícias e pedi para o diretor para mim ficar fotografando as vísceras dos corpos quando chegavam. Passei quase 8 meses fotografando esses cadáveres lá. Vocês já viram que eu falo muito pouco, né? E aí os meninos começaram a me dizer: Berna, tu gosta tanto que a gente te conte essas histórias, por que tu não vai te tornar perita criminal? Eu falei: eu, perita? Eu não sabia nada de direito, nada. Ele falou: olha, tá para ter um concurso. E aí corri atrás de um cursinho e me inscrevi. E aí eu cheguei em casa e falei para minha filha. E ela falou: mãe, como é que tu vais fazer um concurso? Tu vai fazer 43 anos. Como é que tu vai correr, nadar, atirar, mãe? Tu vai concorrer com os jovens, tu não tem condição de fazer isso. Pega o nosso dinheiro de volta. Era um concurso muito difícil. E aí, quando saiu o resultado, eu passei. E eu passei, assim, eu não vou nem te contar que eu me emociono, porque eu passei em primeiro lugar. E aí eu cheguei em casa e falei: filha, se você tiver que desistir, desista, porque você acha que você não consegue. Mas nunca deixe ninguém dizer que você não consegue. E até hoje a gente se lembra disso. E ela diz pra mim que eu sou uma pessoa capaz de vender sonhos.
Berna sobe por escada de ferro. Ao fundo, telhados antigos. Por que eu precisava desse concurso? Porque eu comecei a ganhar 3 vezes mais do que ganhava com o salário mínimo. E aí eu pude começar a fazer arte. Meu trabalho, se ele tinha alguma possibilidade de ser um trabalho voltado só para estética, aí ele parou com essa possibilidade, porque ele tinha que ter um conceito, ele tinha para mim que falar de algumas questões que eu via todos os dias. Então a perícia para mim ela foi fundamental para o meu trabalho de artista. Eu fui trabalhar como perita criminal cedida para um presídio durante 2 anos. Foi lá no presídio que eu realmente me deparei com a violência que me atingia. Você entrar num lugar de tortura acaba com você. Foi no presídio que eu comecei a ter gastrite, esofagite, hérnia estomacal. E foi no presídio que eu questionei se eu queria continuar sendo artista. Presidiários, divididos em filas, levantam os braços. Nas prisões do Brasil só tem pobres, a maioria são pretos, porque essa é uma realidade que não muda. A gente sempre fala na prisão que não tem rico preso, né? Só os pobres que se amontoam. Presidiários, sem camisa, usando shorts, correm por ruas. Foto de Berna passando por filas de presidiários, com um apito. Os presidiários estão com as mãos cruzadas atrás da cabeça. Berna está posicionada de frente para os presos. Um negócio que aperta no peito, né? Drauzio Varela e outro homem observam o Carandiru. Dentro de instantes, o governador Geraldo Alckmin fará o acionamento do dispositivo para a inclusão dos pavilhões do complexo prisional do Carandiru. Geraldo Alckmin aciona o botão. Inclusão do complexo do Carandiru. Os pavilhões desmoronam em sequência, com explosões controladas. À medida que as estruturas caem, uma nuvem densa de poeira e entulho se levanta, espalhando-se pelo local. Drauzio Varela e outros 2 homens observam a cena de longe. Drauzio e um dos homens se abraçam. O homem bate no peito de Drauzio. Varela, 15 anos de trabalho, hein? 7 segundos de duração. Varela franze a testa e comprime os lábios. O homem ao lado, com uma grande barba, balança negativamente a cabeça. Drauzio anda por uma ponte. É uma sensação estranha, porque agora eu olho em volta aqui, não é a cadeia. Visivelmente não é. Mas esse lugar, até pouco tempo, eu não gostava nem de passar na porta, porque me trazia recordações do passado. Eu não gosto de ficar relembrando o passado assim. Agora você imagina, ali aqueles policiais militares que têm ódio de bandidos, porque eles estão aí na rua, os bandidos matam colegas de farda, eles têm ódio. Dá uma metralhadora na mão de cada um e um cachorro e manda invadir uma cadeia que eles não conhecem, no escuro, porque já estava escurecendo, colchão pegando fogo. Imagina, eles entram nesse inferno. Você espera o quê? Que eles entrem para dialogar? Eles entraram atirando. Imagens antigas de policiais entrando no complexo. O resultado foi essa tragédia, a maior tragédia já ocorrida num presídio brasileiro. 111 pessoas foram assassinadas. Homens jogam terra em túmulos. Eu vi o Holocausto! Imagem aérea de presidiários sentados no chão, organizados em fileiras, com as mãos apoiadas sobre os joelhos. Atrás deles, outros presos estão enfileirados de pé, enquanto alguns estão deitados no chão. O primeiro foi o impacto, foi a primeira cadeia que eu frequentei na vida, né? E para mim é um lugar cheio de significados, porque fiquei aqui de 89 a 2002, quando a cadeia foi implodida. Hoje são 34 anos frequentando cadeia. O pessoal brinca comigo e diz, pô, já ninguém cumpre pena mais do que 30 anos no Brasil, você está com 34 aí. Mas naquela época eu não entendia nada, não sabia nada. E aprendi demais aqui. Isso foi uma escola para mim, uma escola de vida. Eu acho que me modifiquei completamente depois
de ter tido essa experiência. E nós atendíamos nessa salinha aqui. O doente, quando tem um problema sério para resolver, ou quando ele tem uma doença grave, ele fala com você olhando nos teus olhos e muito atento a ele. Se você desvia o olhar quando ele te pergunta alguma coisa, ele já tira uma conclusão ali. A medicina te dá essa possibilidade de interação muito próxima. O normal do atendimento médico aqui era o preso ficar assim uns 2 metros longe do médico e dizer, o que você tem? Doutor, já faz dias, já estou nessa situação aqui, já tive 3 vezes, me deram soro, mas não me adiantou nada, que eu estou com febre. Quando ele terminava de falar, eu falava, senta, tira a camisa. Já estranhava tirar a camisa, porque na cadeia nunca ninguém mandou ninguém tirar a roupa para examinar. Né? Examinava ele de costas para mim. Quando ele virava de frente para mim, o olhar dele já era outro, completamente diferente. Parecia uma coisa, uma transformação total. À medida que você começa a desenvolver um interesse especial por esse tipo de interação, você ganha muito. Isso te enriquece muito, porque você começa a entender a diversidade. A diversidade não se limita à raça, a qual a pessoa, ou a preferência sexual, mas a diversidade de formas de encarar a vida. Você tem que entrar na pele do outro, né? Imagem aérea de casas à beira de um rio. Um carro se aproxima de um ônibus municipal, estacionado em frente a um hospital. O Drauzio é uma super referência para mim. Eu consumo o conteúdo dele há muito tempo. Eu já li livros do Drauzio lá atrás, quando eu ainda estava prestando o vestibular. Quando eu cheguei na minha universidade, que era uma universidade particular, eu estudei lá por conta da bolsa de estudos 100% que eu consegui. Era uma universidade ainda elitizada, né? E na minha turma, das 100 pessoas, eu era a única pessoa preta, a única menina preta. Formando os enfileirados. É uma mistura de dor com saber que você tá fazendo parte de um movimento. E de que eu era a única ali, mas que, quem sabe, dali a alguns anos eu deixaria de ser a única. Thelma Sena. Então, meio que inconscientemente eu sentia isso, sabe? Professor entrega um diploma a Thelma. E a medicina foi pela dor. Thelma coloca cap. Por perder muito cedo pessoas da minha família. Thelma entra em um centro cirúrgico. Perdi minhas 2 avós, materna e paterna, num período de 20 dias, por um AVC, que é uma doença que mata muito no nosso país. Só depois eu fui entender que elas faziam total parte daquele grupo de risco, né, de mulheres negras que têm hipertensão, que têm diabetes, que são vulneráveis por uma sociedade que muitas vezes fecham portas até de acesso à saúde de qualidade. Só fui entender isso lá na frente. Mas essas dores me fizeram querer cuidar das pessoas que eu amo. Ai, dona Rita, como a senhora tá bonita hoje. Bonita não, branca. Imagem fixa de Rita. Atrás dela, os cenários mudam. Vinheta de apresentação do programa de Rita. A contradição é a grande coisa e o humor ácido é porque eu tô de saco cheio. Não, tô brincando. E o humor ácido, ele funciona como alguma coisa que aproxima, mas te fala, fica na ponta da cadeira. Mas você tá rindo de alguma coisa que você não sabe se era exatamente para rir. Ou se você entendeu. Ou você ri falando, ai, essa doeu. E aí é isso que me interessa, assim, é esse humor desconfortável. É tudo desconfortável. Então, esse discurso está esquisito, esse discurso está engraçado, esse discurso está ofensivo. De onde ele veio? Quem o proferiu? E se você ainda está desconfortável, é para ficar. Meu anjo, se você pega ônibus, usa transporte público, depende de educação, de saúde, você não pode ser apolítico. Porque uma mudança na política resultaria na sua morte. Você depende de serviço público. Se acabar a verba do serviço público, se ela for desviada, você morre. Qual é a matriz formal da drag? A contradição. Então, para que eu possa falar com você sobre passe livre e acesso universal à saúde, moradia, educação, para que eu possa falar para você sobre a estatização da energia, da água, vestida de Margaret Thatcher funciona muito melhor. Porque é aí que está a contradição entre a prática discursiva
e a prática imagética, há um descompasso que prende a atenção. E que talvez, se eu tivesse aqui, de cabelo desgrenhado, barba por fazer, sandalinha de Jesus, com meu look fefeleche do dia a dia, ninguém me daria ouvidos. Então, sabe, existe a coisa do cavalo de Troia, né? Ou da cavala de Humanas, que eu, no caso, me disfarço, me monto para poder fazer terrorismo educacional. Por que eu sou maravilhosa e vocês são horríveis? Mérito. Por que este diamante está na minha família há 6 gerações e não da de vocês? Mérito. Sequência de imagens de Thelma, com diferentes fantasias e maquiagens. Eu sempre gostei de quebrar esse paradoxo, que não é para ser um paradoxo, né? De ver uma mulher preta numa escola de samba e só enxergar um corpo. E não enxergar que por trás daquela mulher pode existir muitas possibilidades. Pode existir um grande diploma, pode existir a mulher pode ser uma empresária, ela pode ser muitas coisas e tá ali no carnaval se divertindo como um hobby. Então eu fazia questão de chegar na escola de samba e as pessoas sabiam que eu era médica e não tinha o porquê não saber. Mas o contrário eu também fazia. Dentro do hospital eu fazia questão de que as pessoas soubessem que eu era sambista. Thelma fantasiada. Ela usa uma roupa colorida, com um coração nas costas. Do coração saem hastes curvadas, com pedras coloridas e brilhantes. Eu postava foto nas redes sociais e de nenhuma forma eu tentava esconder, me omitir. Ah, isso não combina com a minha profissão. Por que não combina, né? Porque uma mulher acadêmica, uma mulher, ela não pode... Ela tem que se cobrir, ela tem que se esconder se aquilo é um hobby e que não vai, de forma alguma, limitar a capacidade dela de ser uma boa profissional no mercado de trabalho. E cirurgia também nunca fez, né? Não, primeira vez que vai ser. Sempre soube separar muito bem as coisas, sabe? No ambiente hospitalar, eu sou a doutora Thelma, que vai fazer o melhor pelo paciente. E no ambiente de carnaval, eu continuo sendo a doutora Thelma, só que no momento de descontração, um hobby. No sambódromo, Thelma desfila. Ela interage com o público e faz um coração com as mãos. Aceno-lhe sorridente. Depois de ano de tormento, homem lê em um palco. Reconcilio-me com a humanidade. Um ladrão tão desajeitado. Mia Couto está sentado atrás do homem no palco. Ser um homem bom. Quando eu vou construir um personagem, eu não quero mistificar o ato de criação, porque sou muito contra. Alguns colegas meus acham que escrever é uma coisa especial e depois aquilo exige um dote, um dom qualquer. Eu acho que não exige nada, acho que a gente tem simplesmente a descascar aquilo que travava, não é? E depois, quando está livre, a gente consegue ser facilmente esse outro. Fotos de Mia mais jovem interagindo com um gavião. Foto de Mia conversando com 2 moçambicanas. 99% dos moçambicanos são negros. Eu só percebo que eu sou branco quando eu estou fora do Moçambique, porque a construção da nossa raça é muito feita em função do olhar que os outros têm sobre nós, esse que nos define. Na verdade, em Moçambique é um privilégio que eu tenho, porque eu tenho que perceber que eu sou branco, sou homem, sou heterossexual, tenho que saber olhar para isso. Quando olho para um espelho, tenho que saber, eu também sou esse. Mas não sou só esse, não é? Sou eu. Em uma estrada na savana, veados correm e entram pela mata. Foto de Mia, mais jovem, em um jipe de safari. Colhe os ombros, enquanto ele se coloca sobre a mesa uns documentos com instruções de higiene e uma caixa com barras de sabão. Um frasco com aquilo a que ele chama de uma solução alcoólica. Coitado. Mia acompanha a leitura, deve imaginar sentado. Que, como todos os velhos solitários, ando metido na bebida. O intruso anuncia: daqui há uma semana eu passo aqui para visitá-lo. Então me vem à cabeça o nome da doença de que fala o visitante. Eu conheço bem essa doença. Plateia acompanha a leitura com um livro. Chama-se indiferença. Era preciso um hospital do tamanho do mundo para tratar essa epidemia. Mia Couto aplaude e sorri. Mudança de cena. João sobe em carro de guerra. Foram 25 mil brasileiros, mais de 25 mil brasileiros para a guerra, para uma luta muito justa, né, contra uma coisa abjeta, né, o nazismo.
fascismo, né? O imperialismo nipônico, né? Esses países que acham que é só sair invadindo e conquistando, escravizando e roubando riqueza dos outros, né? Valorizar a nossa história é importante, né? Isso aqui... Jardim repleto de cruzes. Mostra toda a incoerência que é uma guerra e a morte dessa maneira. Devia ser uma lição para não acontecer nunca mais, né? E aí, uma coisa foi levando a outra. Um amigo me chamou para escrever um livro, como se fosse a narrativa dessa viagem. E aí eu escrevi esse primeiro livro aqui, né, A Minha Segunda Guerra. Eu escrevi meu segundo livro depois, 1942. Foi muito legal porque o livro virou um best-seller, né? O que me levou a tentar esse terceiro livro aqui, que é o que a gente está vendo hoje, que é a história explícita do meu pai. Um dos 25 mil caras que foi para a guerra, teve que parar a vida dele, teve que largar o violão e pegar no fuzil. A ideia sempre foi tentar pegar o assunto e tornar ele mais acessível, mais pop mesmo. The late Marilyn Monroe. Imagem antiga de Marilyn Monroe. Um homem retira o casaco dela. Este é o original. Não. Só existe original quando houver cópia. É a cópia que faz o original existir. Essa é a sexualidade doente. Não. Só existe a doente a partir do momento que você nomeou uma como a sadia. Guilherme vestido de Marilyn. Então, essa é a performance. E essa? E quem nomeou ela como a original? Porque ela não existia como original até que a performance aparecesse. E o caráter, o estatuto performance, coloca em xeque a ideia de original, de verdadeiro. Esse é o falso. É? Guilherme franze a testa. A partir de qual referencial a gente vai dizer que ele é o falso? Eu conheço você. O caralho que você me conhece. Você conhece uma performance minha. E se eu estivesse em casa era outra pessoa, porque esse cenário não existe. E essa luz também não. E essa roupa também não. E essa pergunta também... Ou você acha que eu acordo tomando café da manhã e alguém fala pra mim, quem é você? Então, de novo, quem eu sou? Foda-se. Com meus mais sinceros foda-se. Quem eu sou. Livros jogados. Guilherme lê um dos livros e segura um lápis. Ele faz anotações no livro. Aí aqui eu tenho o Freud, o que a psicanálise como escuta social pode revelar. Aí da galera dos estudos de gênero e da filosofia, eu tô com o Paul Preciado, tô com a Butler, Problemas de Gênero. O Didier Eribon eu trouxe porque é esse que eu tô lendo agora. Ele vai pensar um pouco sobre isso, assim, o choque do insulto. Como que é isso de construir uma identidade sobre nenhuma base positiva? Antes do florescer de qualquer sexualidade, existe o xingamento. Viado, sapatão. E é essa palavra que a gente não sabe o que significa. A gente tem que chegar em casa e falar, mãe, o que é bicha? É essa palavra que galga a primeira percepção de uma identidade, que é, eu tô deslocado, não tem lugar para mim no mundo, eu sou uma aberração, Deus me odeia. E aí a resposta é o processo de ressignificação. Então, de que forma a gente, agora nas vidas adultas, se chama uns aos outros de viado. Ei, viado! E aí, viado? Ei, dona bicha! E aí, dona bicha? O que a gente vai fazer? Porque a gente está tentando, de forma bem-humorada, transformar a palavra que nos agride e nos massacra em algo do qual a gente possa se orgulhar. Uma pessoa está dançando em meio a uma rua movimentada. Ela está vestida com uma fantasia rosa. A fantasia inclui detalhes que simulam seios e testículos. Inclusive eu tenho uma personagem que é a Bi, ela tem culhão e ela tem seios, então eu me adapto a esses corpos e essa capacidade de me adaptar. Às vezes eu faço personagens que são masculinos, às vezes são femininos, e eu tenho um amigo que ele diz que eu sou meio andrógena, né? Eu sou capaz de estar em vários corpos, em corpos múltiplos. Fotos de Berna com uma luva de boxe de pelúcia rosa, vestindo um top e uma cueca de ferro. Ele não se repete e você tem que adaptar muitas vezes a sua ideia ao seu corpo também, porque o corpo ele é uma linguagem forte.
Berna anda com uma máscara e terno dourados. Ela abre um guarda-chuva, enquanto anda por um lixão. Quando eu tinha que começar a construir os personagens femininos, e eu venho dessa geração muito masculinizada, era uma vergonha ser sensível, era uma vergonha um homem não chora, aquela coisa, não é? E pensei que haveria uma técnica qualquer que fazia que eu pudesse dar mais verdade aos meus personagens femininos. Depois percebi que não é técnica nenhuma. É realmente perceber que essa mulher está dentro de mim, ou essa criança, ou esse chinês, ou qualquer que seja o personagem. A certa altura eu já não sou eu, pronto, já perdi o meu limite, não é? Esse texto é do livro Estação Carandiru. É sobre a Rita Cadillac. Rita se curva, presidiários vibram. De saia justa, Rita subiu decidida. Uivos e suspiros na plateia. Com um sorriso malicioso, ela encarou o público. Excitada, a massa gritava: "Vira, madrinha! Vira, Rita, pelo amor de Deus!" Ela, desentendida, continuou seu bailado lascivo de frente, no máximo de lado para os homens suplicantes. Um homem beija o bumbum de Rita. Eu escrevi o Estação Carandiru quando ele foi publicado, eu tinha 59 anos. Comecei a escrever com 56 anos. Se eu tivesse tido essa experiência, eu não teria descoberto a carreira de escritor que eu tive depois, né? Tendo vários livros publicados, mas tudo saiu de onde? Daquele livro. Eu nem sabia que eu tinha jeito para escrever. E nem sabia que eu tinha esse prazer de escrever temas que não fossem médicos. Se eu não tivesse entrado aqui no Carandiru para fazer aquele vídeo, eu nunca teria tido essa experiência toda. A Rita te impede de fazer alguma coisa na vida? Ela te aprisiona de alguma maneira? Existe um impedimento que é o impedimento da construção de uma imagem pública. Existe, por exemplo, agora existe uma ideia da implosão da privacidade. É ir jantar e ser abordado. Então, esse final de semana foi aniversário de um grande amigo meu. E foi num bar, e assim que eu entrei, assim, a galera de uma mesa levantou e veio falar comigo antes dos meus amigos. É um carinho e é espontâneo, mas é um impedimento. Porque é um momento no qual eu não estou na minha persona pública, é um momento no qual eu imaginei ter acesso ao anonimato e à privacidade. E não vai acontecer. Querem selfie, né? Hoje em dia é isso que a molecada quer, tirar foto para postar na rede social. Thelma anestesiando. O paciente chegou para fazer uma endoscopia. Eu acho que ele me reconheceu, mas ele ficou tímido. E aí ele tomou anestesia e dormiu. E aí quando ele acordou, em questão de segundos, ele abriu o olho e falou: "Eu posso tirar uma foto?" E aí ele sacou o celular e fez uma selfie. O senhor me reconheceu? Thelma se curva para a foto. Já vi paciente falando que sonhou com alguma coisa, que estava numa festa, que estava tomando uma cerveja. E ele acordou querendo fazer uma selfie com a Thelminha do BBB. Thelma cumprimenta a paciente. João autografa um LP. Encontrando a banda que marcou gerações, patrimônio do rock brasileiro, os Paralamas do Sucesso! Imagem a partir do palco de uma casa de shows lotada. O público canta em frente ao palco e segura o celular. Encarar a plateia é um negócio que a gente foi aprendendo com o tempo. E olha, eu vou te dizer, é um prazer gigantesco. Uma mulher segura um livro enquanto canta. Na capa, a Mari França, os Paralamas do Sucesso. Em massa cantando uma música da tua banda, é um negócio de lavar a alma, assim. Não vão inventar um remédio igual a isso nunca. João toca bateria. Eu acho que hoje em dia você fica muito rendido, né, com a maneira que as mídias, as redes sociais expõem, né, os artistas principalmente, né? E às vezes nem é uma pessoa que tem um dom artístico, o cara vira um influencer, né? Um negócio, mas ao mesmo tempo explica muito os tempos em que a gente está vivendo, né? Todo mundo quer virar famoso por 15 minutos, que seja, né? E eu acho que todos os artistas, de alguma forma,
tem essa interface com o público e é um negócio que tem que ser um reflexo da tua própria persona, né? Os Paralamas sempre tiveram uma premissa assim de tratar os fãs de igual para igual. A gente sempre desconcertou muitas pessoas. Vem cá, eu sou igual a você, só que eu toco bateria, né? Você sabe que tem uma lenda viking do Doppelganger, né? Já ouviu falar em Doppelganger? É quando você encontra o seu eu. Tem muito autógrafo no lugar dele. Um homem caminha de costas, passando entre os espelhos, na praia. Ele segura 2 baquetas, reflexo em um espelho de 3 homens fazendo flexão. Acho que aprendi na vida que as pessoas que constroem não são necessariamente as mais brilhantes, as mais interessantes. Não. São as pessoas que quando pegam, estão convencidas de que tem uma tarefa, um ideal a cumprir, etc., elas não abandonam. Elas se dedicam àquilo até o fim, não largam pela metade. Tá cheio de gente brilhante, cheio de interesses e tal, mas eles começam uma coisa, param, depois começam outra, aí desistem das 2, aí começa uma terceira. E aí é ruim você não conseguir levar nada até o final, né? A maratona é um exemplo típico, né? A última que eu corri agora em outubro, quando eu fui chegando perto, que eu vi o portal de chegada assim na frente, falei, por tanto sacrifício eu fiz para chegar nesse momento aqui. Né? Será que justifica aí sofrer, feito um cachorro que você sofre treinando, sofre correndo, para atravessar esse portal? E o significado é mais abstrato, é quase que filosófico, né? De maratona, quando você chega, te dá um grau de felicidade. Multidão correndo. Olha, é muito difícil de descrever. É uma de felicidade plena, sabe? Você, para ter felicidade, momentos de felicidade, porque a felicidade é um pássaro que vem, pousa e vai embora, não é? Berna caminha ao longo da marginal de uma avenida movimentada, cercada de prédios altos. Em nova imagem, Berna está em um barco de plástico, Como dentro do artista, eu rio. falaria para a Perita que ela tem que mergulhar também no mundo da arte, porque só a arte e a filosofia são capazes de deslocar. Berna come um doce. Acho que a Perita falaria para a artista Berna deixar o seu trabalho, falar menos como pessoa, porque eu acredito que a arte, ela tem múltiplas interpretações. Sequência de fotos de manifestações artísticas de Berna. Berna na porta de um tuk-tuk. Meninas com chupetas e uniformes branco e rosa desfilam. 2 mulheres, uma branca e uma preta de costas com coques feitos com algemas nos 2 lados da cabeça. Berna, vestida toda de branca, com máscara, dentro de um trem. Berna anda por uma rua montada em um cavalo vermelho. Ela usa uniforme de perita criminal. Imagem aproximada do rosto de Berna, com uma máscara de proteção de ferro. Essa questão das personas, no final de você ser multifacetado, o que é que me remete? Até uma médica ensinou para até uma celebridade o quanto você tem que ter responsabilidade ao influenciar pessoas. Então, todas as vezes que eu tô fazendo alguma coisa e produzindo algum conteúdo, eu lembro de tudo que tem por detrás, sabe? Maquiador passa máscara de cílios em Thelma. Cabelo novo, 6 horas pra fazer. E eu vou postar no TikTok o passo a passo depois, tá? Depois vocês vão lá e me deem biscoito no TikTok. Thelma desfila com um vestido curto e brilhante. Por baixo, ela usa um maiô preto. Ela também veste uma meia calça e luvas. Eu acho que a celebridade mostra para a médica o quanto é importante a gente investir na nossa qualidade de vida. Porque é o que até uma médica estava perdendo, assim, de viver para trabalhar a ponto de dar tantas horas de plantão que eu estava adoecendo. Thelma desfila. Imagem aproximada do rosto de Mia Couto. Ele tem cabelos e barbas grisalhos e usa óculos. Seu biólogo encontrasse um escritor, teria alguma dica de um para o outro e vice-versa? Eu acho que o biólogo diria ao escritor, olha, quanto eu te dei já e tu não reconheces. Né? Era uma espécie de declaração de mágoa, porque
tudo que me interessa na biologia é profundamente poético, né? Mia anda por um parque. Aí já o poeta diz ao biólogo, diz, então estás com medo, então tu também tens uma dívida comigo, né? O músico falando para o escritor, eu acho que seja verdadeiro, seja autêntico. E o escritor falando para o músico? Não tenha restrições. Viaje fundo. Então, da próxima vez que você tiver que lidar com uma drag, se lembre. Drag é ilusão. Drag é arte. Então me conta, quem é você? Sempre que eu recebo essa pergunta, né, eu fico tentando entender o que está sendo perguntado. Porque, na maioria das vezes, nada. Primeiro, porque... Rita balança positivamente a cabeça. Como é que eu vou te dar um relato da minha existência? 2, você acredita mesmo que eu sei quem eu sou? Tem quem sou eu agora, tem quem sou eu nessa década, tem quem sou eu nesses últimos 6 meses. Você não me parece nada em paz com a existência do Guilherme, né? Sim, ele parece muito em paz por causa do antidepressivo novo, que agora ele está fazendo o uso, né, de medicação. Então, uma longa jornada na psicanálise para terminar na alopatia da psiquiatria. E aí dá nisso, apático. O que a Rita tem do Guilherme? O corpo, aqueles bem doidos, né? O que a Rita tem do Guilherme? Tudo, né? Ela é uma faceta do Guilherme. E houve um momento no qual eu entendi isso. Na verdade, os meus amigos entenderam antes do que eu. Que a Rita era o meu senso de humor. Que é ácido, que é mordaz, né? Que é um senso de humor afiado, assim, né? Que corta e que preza pelo absurdo. E o que você tem dele? Nada. O que eu tenho de imagina? Absurda pergunta. O que eu tenho desse pederasta safado? Nada. Você tem medo dele te matar? Não tenho medo dele me matar, inclusive peço. Essa parte a gente realmente tem em comum, assim. Que eu espero, assim, na coisa mesmo do meu pai, ou meu pai Oxalá, meu pai Oxóssi, que acabe logo, né? Porque a vida é sofrimento. So you would be foolish to fire that gun. Um homem anda lentamente, sendo observado por uma mulher. It's difficult to tell. You are aiming at me, aren't you? I'm aiming at you, lover. Of course, killing you is killing myself. It's the same thing. O homem e a mulher se encaram. You know, I'm pretty tired of both of us. A gente não reflete, a gente consome. E nessa antropofagia zumbi, eu te devoro sem produzir, eu te devoro. Oferecer é um ato desesperador. Espelhos estilhaçam com tiros, em trechos de um filme antigo. Um homem atira em vários espelhos, contra ele mesmo. Os espelhos estilhaçam. Mulher é atingida por um tiro. Vidro trincado com a marca de um tiro. Letreiro, plurais. Um filme de Patrícia Travassos. Fotos de Berna por vários ângulos. Créditos finais aparecem na tela. Fotos de Drauzio Varela por vários ângulos. Fotos de Guilherme por vários ângulos. Fotos de João, na bateria, por vários ângulos. Fotos de Mia Couto por vários ângulos. Fotos de Thelma por vários ângulos.
Amor. Amor é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa. Posso ir? Já? Obrigada, amei. Rita se levanta de uma poltrona.